Salve, salve, galera, né? Nem tudo são flores, né? Fortaleza se classificou ontem para as quartas de final da Copa Sul-Americana, mas infelizmente antes da partida começar a gente já teve uma surpresa, né? A FIFA emitiu um comunicado ao Fortaleza Esporte Clube falando que Lucero estava punido por 4 meses e o Fortaleza não poderia contratar nenhum jogador nas próximas duas janelas, né? Por um ano, no caso. E isso surpreendeu, né? Surpreendeu a todo mundo porque foi de efeito imediato. Não teve tempo para o Fortaleza entrar com recurso, né? Para tentar, pelo menos para ontem, ter Juan Martín Lucero em seu ataque, tá? A gente vai trazer nesse vídeo todos os detalhes, tudo que envolve essa confusão entre Fortaleza, Lucero, Colo-Colo e agora a FIFA, tá? Mas lembrando, cabe recurso. Ainda é muito cedo para ter uma opinião 100% formada, tá? O Fortaleza tem um advogado exclusivamente para tratar dessa situação. O Lucero também tem um advogado exclusivamente para tratar dessa ação, mas a gente precisa esperar, tá? Precisa esperar porque é uma coisa que mexeu um pouco com a torcida, né? Mas lembrando que a gente precisa ter confiança, né? Lembrando que a gente precisa ter confiança. Trago mais detalhes no vídeo de agora, tá? Então deixa teu like, teu joinha, tua curtida para fortalecer o nosso trabalho, tá? É muito importante. Deixa teu comentário aqui também, falando um pouco mais do que tu achou dessa situação envolvendo tanto essas partes dessas instituições. Mas bora que bora, vem pro vídeo e seja muito bem-vindo. Fala galera, me chamo Marcos Matheus e estou aqui no Bora Leão para trazer mais esse vídeo para vocês, tá? Para quem tá perdido, né? A FIFA suspendeu o Lucero e puniu o Fortaleza com um ano sem poder contratar novos jogadores, né? Como eu tinha dito, a decisão foi de forma imediata, né? Sem tempo para o nosso camisa 9 artilheiro poder enfrentar a equipe do Libertad ontem, né? Vamos trazer aqui, recapitulando um pouco, né? Deixa eu dar um zoom aqui, a matéria lá do Esportes do Povo, tá? A análise do tribunal, né, lá da FIFA, considerou que o Fortaleza induziu o Lucero a quebrar o contrato com o Colo-Colo e que o clube não apresentou evidências para provar o contrário. Essa foi a justificativa para banir o Leão por um ano sem poder contratar novos jogadores. De fato, essa aí eu não entendi, tá? Quem tá acusando uma instituição ou uma pessoa que tem que provar evidência, né? Que o Fortaleza, como é que eu posso falar? Induziu o Lucero a assinar com o clube, né? Quem tá acusando é que precisa cobrar. A parte que se diz inocente não precisa provar nada, né? Então, eu achei uma. Não sei, diz aí tua opinião, tá? Continuando aqui, o clube chileno acionou a entidade em abril. A pedida dos chilenos era que Lucero e Fortaleza pagassem juntos cerca de 2 milhões de dólares. Além disso, a suspensão do jogador de 4 a 6 meses do futebol, a FIFA aceitou parcialmente o pedido e aplicou a punição citadas anteriormente. Em entrevista ao portal chileno Encancha, no último dia 15 de julho, Lucero revelou que desembolsou 1 milhão de dólares para o Colo-Colo na época da sua saída para o Fortaleza, abre aspas. Naquele momento me doeu, porque eu fui muito respeitoso com eles, mas hoje já mais frio, eu entendo que cada um cuida do seu trabalho. Não fui livre do clube, deixei 1 milhão de dólares da cláusula. E o Fortaleza, tá, galera? Também emitiu uma nota oficial sobre o assunto, tá? Sobre o assunto ontem, logo à tarde mesmo, por volta de 16 horas e 30 minutos, o Fortaleza emitiu essa nota oficial. Fortaleza Esporte Clube, na presente data, foi surpreendido com a decisão emitida pelo Tribunal de Demandas da FIFA acerca da ação ajuizada pelo Clube Desportivo Colo-Colo em desfavor do Fortaleza e do atleta Juan Martín Lucero. Fortaleza reafirma que tratou com o atleta em condições de jogador livre, mediante a devida comprovação documental. Informa, por fim, que o recurso é cabível à
referida decisão à Corte Arbitral do Esporte já se encontra em vias de elaboração e ser apresentado em tempo hábil, tá? Cara, isso a gente já esperava, né, que ia rolar essa confusão. Colo-Colo deixou claro que ia até o final de tudo, né, por aquela entrevista coletiva que rolou lá no perfil oficial do Colo-Colo do próprio presidente, né? Mas a gente tem alguns detalhes, tá? O Esportes, o Povo conseguiu acesso ao contrato, né? Tudo que está acontecendo. Então, eu vou colocar um videozinho aqui na matéria para a gente ver mais alguns detalhes, né? Aconteceu agora há pouco no Esportes, o Povo, lá com Fernando Graziani, Thiago Minhoca e Lucas Mota. Vamos lá. A decisão da Câmara de Resolução de Disputas da FIFA, que proíbe o Fortaleza de inscrever novos jogadores, que suspendeu o Lucero, né? E notificada ali as partes na manhã da terça-feira. O Esportes do Resolução de Disputas da FIFA, que proíbe o Fortaleza de inscrever novos jogadores, que suspendeu o Lucero, né? E notificada ali as partes na manhã da terça-feira. O Esportes do Povo teve acesso ao documento de 20 páginas que expõe as versões do Colo-Colo, parte reclamante, dos brasileiros, ou seja, do Fortaleza e do jogador, o atacante argentino. Eu vou ler aqui o resumo que o Afonso fez para o pessoal entender. O órgão considerou... Por que o Fortaleza foi punido e o Lucero também? Porque a FIFA considerou que o Fortaleza induziu o Camisa 9 a quebrar o contrato com o Colo-Colo, e que o clube cearense não apresentou evidências para provar o contrário. Já o jogador teria rescindido o vínculo sem motivo de justa causa. Né? A peça também apresenta uma linha do tempo do caso. Para vocês lerem tudo certinho, acessem lá, Esportes do Povo, é o povo.com.br/esportes, tá? Tá tudo lá. É muito longo, tá? A versão do Colo-Colo é o seguinte: o Cacique alega que o contrato com o Lucero tinha duração a princípio até dezembro de 2023, mas tinha a opção unilateral de exercer compra para estender o vínculo até 2025, segundo os termos do acordo. Os chilenos alegam que o Lucero não tinha uma justa causa para encerrar o contrato e deveria ser responsabilizado pela violação. O clube ainda defendia que deveria ser recompensado financeiramente pelo jogador e que o Fortaleza deveria ser solidário e pagar também ao Colo-Colo. Para chegar ao montante que considerava justo, o Colo-Colo somou $1.200.000 investidos para contratar o paraguaio Lescano, que substituiu o Lucero, e $900.000 que faturaria em vendas de camisa em 2023, chegando então ao valor de $2,1 milhões pedidos inicialmente, tá? E os chilenos, o Colo-Colo queria de qualquer jeito que o Fortaleza tivesse sanção esportiva, tá? Isso que o Colo-Colo alegou. O Lucero diz que o Colo-Colo notificou que exerceria a opção de compra dele, né, mas não pagou a primeira parcela, que era de $450.000. E os chilenos dizem que não pagaram porque o contrato foi encerrado antes. Ou seja, há confusão, e a gente não tem aqui a documentação. A gente está passando exato para o torcedor entender, porque ninguém deu isso aqui, tá? Isso aqui, ninguém deu isso aqui. Eu estou lendo o que vocês não sabem ainda. O atacante alegou que a cláusula 5 do contrato era uma cláusula penal e cobria diretamente ou indiretamente o que estava previsto de danos patrimoniais e morais. Então o centroavante ainda disse que os chilenos aceitaram o pagamento de $1 milhão sem falar nada, né? O Lucero foi lá, pagou e que tudo bem. E disse que cumpriu todas as obrigações. Então o Lucero disse que fez o que tinha que fazer no contrato. Qual foi a versão do Fortaleza? Quando se manifestou no caso, Fortaleza alegou que o artigo 6 do contrato de trabalho entre Lucero e Colo-Colo, iniciado em janeiro de 2022, encerrava-se em dezembro de 2023 e que o Fortaleza simplesmente negociou com o jogador que estava livre, que é a declaração que o Fortaleza dá desde o começo da história, né? O tricolor reforça que contratou o camisa 9 como agente livre e não induziu a deixar o Colo-Colo de jeito nenhum. Por fim, o clube do PC pede à Câmara que, caso o atacante seja condenado, que o Fortaleza não seja considerado responsável de forma solidária. Enfim, tá tudo aqui posto, né? Tudo posto. O que é fato é que o Fortaleza se dizia muito seguro dessa situação, mas a gente vê que não é bem assim. Se fosse uma coisa totalmente segura, não teria a punição da FIFA. Agora, claro, isso não está julgado ainda tem recurso. Eu acho que o termo seguro, assim, o Fortaleza ainda acredita que não vai haver punição. Exatamente. E ele já tinha, a própria matéria do Afonso trata, né, que ele já tinha um advogado especificamente imaginando caso a FIFA Mas o que é fato punição. é o seguinte, enfiou a mão numa cumbuca que não era 100% clara.
Até mesmo quando teve todo... Tanto é que a gente não teve nem a apresentação do Lucero, né? Exato, não teve. Até hoje não teve. A gente até brinca, né? Pô, até hoje o Lucero não foi apresentado. Mas assim, eu acho que o Fortaleza, ele sabia que isso poderia acontecer. Poderia acontecer. Toda a situação como foi, a demora... Até porque o próprio presidente do Colo-Colo já prometia mundos e fundos que ia atrás dessa situação, que não ia deixar Aliás, passar. O pessoal que tá com raiva do Colo-Colo, gente, se coloque na situação ao contrário. Se o Fortaleza se achou prejudicado, o Fortaleza também ia até o fim da história. Então não adianta ficar com raiva do Colo-Colo. Isso é uma coisa que acontece. O que é fato é que o Fortaleza está seguro em relação a tentar e também a informação do Afonso, né? Que o Fortaleza vai sim tentar um acordo com o Colo-Colo. Porque se o Colo-Colo aceitar um valor, o Colo-Colo retira a ação e acabam as punições, entendeu? E assim, né? Veio numa hora totalmente inesperada, até porque o Lucero, artilheiro, principal atacante do time hoje, 16 gols na temporada, não jogou um jogo super importante, né? Que valia uma classificação histórica. Ele desceu ontem do ônibus, trajado e tudo. Até na matéria do Afonso explica também que o Fortaleza até tentou fazer isso ontem, buscar um efeito suspensivo para a questão do Lucero, ou seja, o Fortaleza ainda tenta que o Lucero volte a jogar enquanto não termine todo esse julgamento. Nessa história, o que me pareceu mais maluco, eu como advogado, o que me pareceu mais maluco é a inversão do ônus da prova. Porque como é que o Fortaleza vai provar que não aliciou o jogador? Não existe isso. Quem tem que provar que o Fortaleza aliciou é o Colo-Colo. Pelo menos isso... Mostrar, no geral contato... é isso. Se você acusa, você fala, ele aliciou. Sim, como que aliciou? Como? Como é que aliciou? Então, é um negócio... Isso eu achei esquisito. É a coisa mais esquisita. O Fortaleza ainda acredita que pode ter reversão na FIFA, tá? Agora, o que vai entrar com efeito suspensivo para o Lucero... esse julgamento do efeito suspensivo é muito importante, porque se ele for julgado positivo, o Fortaleza vai o quê? Ao mesmo tempo que conversa com o Colo-Colo, vai vendo o andamento do recurso. Porque eu volto a dizer, a punição de ficar 2 janelas sem contratar é muito grave. É muito ruim. Lembrando que muito séria isso. No Brasil tem Lembrando que o Fortaleza se né? salvou do rebaixamento porque fez uma janela brilhante o ano passado. Deixou o time mais robusto agora porque fez uma janela. Você já pensou se ficar 2 janelas sem poder contratar? E fora que nessa janela você pode perder jogador também. Pode perder jogador. Então, você perde jogador e não tem como repor. Lesão, por exemplo, né? Lesão. O Fortaleza perdeu o Hércules por lesão, trouxe o Pedro Augusto, um outro jogador meio campista. Então, é grave, é muito grave essa situação, se essa punição for. Então, se existir realmente um jeito de resolver, já que o Fortaleza entrou nessa com algum risco, e se tem um valor que o Colo-Colo possa pagar, que isso seja analisado com calma pela diretoria do Fortaleza, porque talvez isso seja algo mais inteligente. Assim, e você pagar para resolver o problema não é uma coisa inédita. Isso acontece. Né? Isso acontece com... tem muita gente perguntando. Todo contrato não tem uma cláusula de rescisão? Porque assim, ou o jogador ele está totalmente preso ao clube. Também entendeu? é uma outra coisa que eu me questionei e que não está claro. Mas se o Fortaleza falasse com o Colo-Colo antes, quanto é que é a multa do Lucero? O Colo-Colo é como se o Colo-Colo tivesse prendido o Lucero para sempre, para sempre, que eu digo, do tempo do contrato. Eu não lembro de um contrato assim de um jogador que não possa sair. Exatamente. Eu não estou satisfeito e tal, não quero sair, pago lá, ou um clube interessado, quanto é para tirar o jogador? E aí, enfim, também eu não sei como é essa parte burocrática aí. Enfim, a acusação do Colo-Colo é que o Fortaleza aliciou, e foi por isso que o Fortaleza foi condenado. Né? Agora, o que prova o aliciamento? Só o fato dele ter assinado o contrato com o Fortaleza? Estranho, né? Só isso. E a saída também que o Colo-Colo alega sem uma justa causa. Né? Sem uma justa causa, exatamente. Enfim. Tá aí, né? Eu sei que vai ter muita coisa ainda para rolar, então a gente vai ficar ligado. Sei que o conteúdo foi extenso, mas fica ligado, tá? A gente vai tentar produzir o máximo de conteúdo sobre isso e tudo que acontece ao redor dessa polêmica, tá? Então, já fica o aviso, tá? Fica ligado aí nas notificações do Bora Leão, que às 19h10 tem live aqui, tá? Vamos trazer todos os detalhes, porque o tempo que a gente tem no conteúdo aqui é mais um resumo mais superficial do que aconteceu, tá? Muito obrigado a todo mundo. Se você deixou aqui, comenta aí. Eu sou o Lion, né? Valeu demais, rapaziada. Muito obrigado e até mais tarde, às 19h10.